daqui a pouco, mas ninguém vai escapar, nem você, Rafael Prats, você não pode empate aqui. Não pode? Não pode. Aqui não pode empate. É a regra da casa. F90BR. Manda o seu placar também. Não pode empate não, Zé Elias. Tá esperando o quê desse jogo? Um pra lá, um pra cá? Empate é um resultado válido na regra oficial do futebol. É claro. Ué, o regulamento tá igual o passado, É igual da Copa União, Zé. Se empatar, vai ter que decidir no pênalti. De acordo com o jogo. Virou a Copa União. Mas pode, daqui a pouco vocês vão ver. Amanhã teremos um novo regulamento. Se bobear hoje na Copa do Brasil, aqui mesmo eles já vão mudar o regulamento. E dentro do campo, Zé Elias? Boa tarde a todos, né? Boa tarde, seu Somani, Dani, querido Facinca, Louco Prats, né? Tá enganando a menina faz 20 anos, mas tudo bem. Pô, 20 anos que ele não, Zé, Flamengo e Palmeiras é a pergunta lá, ó. Flamengo e Palmeiras, Zé, o que você está achando? Ele sempre diz. Risoto, qual a sua avaliação para a peleja de hoje? Eu acho que nós vamos ter um ótimo jogo, né? As duas equipes têm as suas características, o que o Prats falou é verdade, o Palmeiras é um pouco mais forte, vamos dizer assim, pelo tempo de trabalho da equipe do Abel, né? Pelo conhecimento dos próprios jogadores, as movimentações que são feitas, eles já se conhecem praticamente nos olhares, assim, eles já sabem exatamente o que tem que ser feito. É lógico que o Abel faz pequenos ajustes de acordo com os adversários, né? E aí vale lembrar o lance do primeiro gol na final da Libertadores, que depois, quando o perguntado Gustavo Gomes, ele falou, nós treinamos durante a semana esse lance para fazer exatamente o que aconteceu. Então tem aí alguns ajustes para jogar contra o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem os seus problemas, né? Nós estamos vendo aí que do meio para trás tem uma certa dificuldade para fazer essa transição de ataca com 3 zagueiros, defende com 4, uma linha de 4, você tem ainda uma certa lentidão nessa movimentação, mas só que o Flamengo é o time que joga com a bola nos pés. Né? O Flamengo é um time que procura jogar. E aí você pode também dar a possibilidade, hoje eu acho que o Davi Luiz vai ter uma certa dificuldade caso o Rony jogue em cima dele. O último homem, você vai ficar em cima do Davi Luiz. E aí a velocidade dos dois jogadores de lado de campo do Palmeiras podem complicar o Flamengo. Mas eu também acredito que o Paulo Souza estudou a equipe do Palmeiras. Eu também acredito que o Paulo Souza tem mecanismos e vai tentar fazer algumas coisas para surpreender a defesa e tentar anular esse ataque do Palmeiras. Eu acho que nós teremos um grande jogo. Não é revanche? O jogador entra para querer ganhar. O jogador do Flamengo vai entrar, eu quero ganhar, eu vou ganhar, eu quero ganhar na última, é minha revanche aqui, eu vou ganhar. Não, mas não vale final. Esse jogo, especificamente, por conta de tudo aquilo que vem acontecendo dentro e fora do campo, é sempre um jogo de revanche. Se o Palmeiras ganhou a última, o Flamengo vai querer ganhar. Se o Flamengo ganhar agora, na próxima, o Palmeiras vai querer ganhar. É assim que funciona, provavelmente assim que vai funcionar na cabeça dos jogadores e também dos treinadores. Porque o Abel já mostrou que ele fica ressentido quando perde, que ele deixa guardadinha lá e quando precisa trabalhar isso, ele trabalha da melhor maneira possível. Sim. Eu acho que nós teremos um bom jogo. Apontar favoritismo, eu não aponto, porque são duas grandes camisas, dois times repletos de jogadores que têm a capacidade de, em frações de segundos, definir um jogo. É complicado, né? Porque a gente tem elementos distintos, Sormani, para avaliar esse jogo. Dentro do campo, se a gente quiser fazer esse contraponto, o Abel ele pode fazer mudanças, adaptações, porque ele já tem um time formado. O Paulo ainda está encontrando o time dele. Então, é muito difícil pensar em se adaptar ao adversário, uma vez que você está construindo o seu futebol. Do outro lado, tem a torcida, a rivalidade, o Maracanã só com rubro-negros, tem todos os elementos. O rubro-negro, ele está mordido e o jogador entra mordido de uma final de Libertadores. São muitos elementos que dificultam a gente apontar um favoritismo, né? Você consegue? Oi, Dani, um beijo para você. Um abraço para os companheiros, para o fã de esporte também. É difícil apontar, concordo com o Zé, é difícil. É um jogo muito igual, né? Quando jogaram Atlético e Flamengo na final pela Supercopa do Brasil, eu disse naquele momento que era o jogo mais importante do Brasil. Esse jogo, do começo do ano até agora, supera aquele, porque é um campeonato brasileiro, tá? É a primeira vez que essas duas equipes vão se encontrar depois da final da Libertadores. Então, esse é um jogo que vai parar o país também. Todo mundo vai querer ver. Ainda bem que o Santos joga 7h30, dá pra eu ver o jogo, entendeu? Então, a não, grande mas atração. Esse jogo é 7h30. O jogo do Palmeiras e Flamengo? Palmeiras e Flamengo, 19h30. 7h30. Jura? Ele vai ter que escolher e agora, Fábio Sormani? Eu vou assistir o jogo do Santos, mas eu vou gravar esse jogo aí, entendeu? A cara dele de decepcionado com o horário da partida. Putz, 7h30? 7h30.
7h30. O que tem de importante às 9h30? Aí eu vou ficar te devendo, mas o fato é que o jogo tem Copa do Brasil que tem Copa do Brasil depois. Pô, Corinthians e Portuguesa, em Londrina, Corinthians com o time fraldinha. Ficou desanimado, seu mano. Você estava de um jeito no seu comentário. A gente está analisando também o comentário dos nossos companheiros aqui. Você estava de um jeito no comentário. Quando soube que é 7h30, até desanimou. É 7h30, não vai deixar de assistir, seu mano. Não, eu vou deixar de assistir, porque eu vou assistir o jogo do Santos e depois. Depois eu vou assistir. Não fica que triste. droga, hein? Bom, tudo bem, vai. Mas com o público ou sem público? Eu acho o seguinte. Dos últimos 10 jogos, o Palmeiras só venceu uma vez o Flamengo. Só venceu uma vez. Isso é fato. É estatístico. E o Palmeiras vence o jogo mais importante, que é a final da Libertadores. Mas vence de um jeito que a vitória lhe foi entregue. Ele não conquistou. Se não há ali a falha do Andrés Pereira, talvez o Palmeiras não tivesse feito gol, ou talvez tivesse feito. Tá? Mas a vitória nasce de uma falha. Tá? Por exemplo, o primeiro gol do Palmeiras contra o Flamengo, do Rafael Veiga, aquela bola longa do Gustavo, por mais, aquilo é uma jogada construída. Aquilo foi treinado, a exaustão, alguns dias antes do jogo, os jogadores e o próprio Abel falaram sobre isso. Agora, o segundo gol, que dá o título, nasce de uma falha. Eu acho que individualmente o Flamengo é melhor, é mais time do que o Palmeiras. Acho que ele é mais time. Acho que o jogo do Flamengo se encaixa melhor com o jogo do Palmeiras. Acho. Embora... mas ganhou a Libertadores. Verdade, ganhou a Libertadores. É verdade. Então, embora seja um jogo igual, de dois times muito fortes, concordo com você quando você diz, Dani, que o Paulo Souza está montando o time, o Abel já tem esse time na mão, ele leva essa vantagem por causa disso, o que acaba dando uma equilibrada nisso tudo aí, a presença do torcedor no Maracanã, que vai ser torcida única do Flamengo. Vamos ter 70 mil torcedores gritando pelo Flamengo. 2, as individualidades. O Flamengo tem jogadores muito bons, muito bons. Então eu acho que isso aí equilibra, mas para não ficar em cima do muro, você pedir, quero uma, eu falo depois, né? Agora não é para falar. Eu vou conseguir apontar o favorito aí, mas deu para entender pelo que eu falei aí, entendeu? Eu acho, se esse jogo fosse no Allianz, eu diria a mesma coisa. Entendeu? O favoritismo está atrelado à presença do público. O público ajuda muito. Ajuda muito. Mas eu não sei. Eu acho o Flamengo melhor que o Palmeiras. Mas não está jogando melhor do que o Palmeiras. Sim. O Palmeiras joga melhor do que o Flamengo. Mas o elenco do Flamengo é melhor do que o Palmeiras. Se esse elenco do Flamengo tivesse na mão do Paulo Souza uma temporada, entendeu? Eu acho que a gente poderia ver um Flamengo diferente. Mas... é um baita jogo, entendeu? Pena que vai ser às 7h30 da noite. Olha aqui, fã de esporte, placares, por favor, a hashtag tá bombando, mas eu quero os placares de vocês para essa partida de hoje à noite, hashtag F90BR. Eu fiquei curiosa só com uma coisa aqui. São 2 jogos no mesmo horário, Facincani. Você já escolheu qual você vai assistir? Não, pelo peso, Palmeiras e Flamengo. Só por isso? Claro. Sim, pela importância. Mas um é mata-mata, Facincani. Mas é teu jogo de volta. É um jogo do brasileiro. Tem várias rodadas. Eu vou demorar quase sei lá quantas rodadas para ver esse embate de novo. O outro, semana que vem, já joga de novo, a gente já mata a saudade. É 12 de maio. Então, quase semana que vem, daqui 2, 3 semanas. O São Paulo também joga 7h30 contra o Juventude. Sim, então aí 12 de maio a gente vê de novo. Você não quer ver o crescimento? Não, veremos, a gente vê de acordo com a necessidade, né? A necessidade é que eu... Esse é o melhor jogo para ver. É o melhor jogo. Aí os outros jogos a gente vai analisando. Então, já que você já definiu, aproveita esses rapazes, esses senhores aqui atrás de mim e me diga como você imagina este confronto de portugueses. Pois não. Beijão a todos aqui na mesa também, um abração ao fã de esporte. Um confronto muito equilibrado. 2 escolas diferentes, mas que hoje trabalham com uma proposta... em algum momento de atitude muito similar, ou seja, 2 times que começam a se propor a jogar um pouco mais de futebol, a sair de uma zona de conforto, um Flamengo que, na minha visão, já encontrou uma escalação, já encontrou, Paulo já encontrou o time. Escala aí. Não, mas a gente vai fazer isso ao longo do programa. Ao longo, mas da última partida só ou das outras também? Porque até então... A base, naquilo que o Flamengo jogou de melhor, para mim, o Paulo acho que começa a entender que... a escalação dele já tem um norte. Ela ainda vai se modificar muito, né? Tem a questão do gol, tem a questão dos zagueiros voltando. O Pablo está relacionado para a Bruno Henrique partida de hoje. A gente fala de Flamengo ideal sem o Bruno Henrique? Eu não consigo enxergar o ideal, mas o Lázaro está jogando bem. Existe já. Pelo menos 8 jogadores o Flamengo já tem como quase que certo. Então, ele tem uma espinha montada. Agora é rodar, é esse time ganhar a cancha, né? Assim como o Palmeiras já tem a escalação dele.
ideal na cabeça do Abel. Eu não vou trabalhar na hipótese de um jogo aberto, peito aberto. O Palmeiras é sempre muito mais cauteloso para entender o mecanismo do jogo. Então, Palmeiras é um time que vai jogar de novo, entendendo qual que é o movimento do Flamengo para, obviamente, surpreender. Da mesma forma que o Flamengo sabe que se ele pressiona o lado esquerdo da defesa do Palmeiras hoje, sem o Luan, que faz uma falta danada em relação ao que ele cresceu e principalmente a saída de bola dele. Quem diria, hein? Né? Pois Quem diria, exatamente. A evolução do Luan é significativa. Eu não estou aqui para ficar... Perseguir jogador, eu não é isso? persigo absolutamente ninguém. Para mim, jogou muito bem, joga bem, jogou mal, critica, está em má fase, critica, está em boa fase, recebe elogios como tantos outros que cresceram nesse momento. O que é justo, é justo. Então, hoje ele faz muita falta por isso. E talvez seja um jogo mais inteligente. E a Barca? A Barca, ela estacionou em Montevidéu, ficou por ali. Entendeu? Lá no porto de Montevidéu. Mas tinha muita gente naquela Barca. É uma viagem legal, porque você parte lá ali, aí você vai pra Punta del Este, Campinas e tal. O Rafa conhece bem. Tem título, esquece. Então, quando o título vem, voltando ao assunto. Cara a cara hoje. Voltando ao assunto. Eu quero ver a Barca no cara a cara hoje. Voltando ao assunto, eu enxergo um jogo de... Lembra do Zé Rafael? Flamengo jogando em casa é uma equipe em que ela se propõe mais a gostar e tentar buscar o adversário, é natural. O Flamengo é um time propenso no Maracanã forçar o jogo em cima do adversário. E o Palmeiras é o jogo que, quando está fora de casa, ele especula um pouco mais, mediante, claro, a debilidade de um outro rival. Como o Flamengo não é um time débil, muito pelo contrário, um time extremamente qualificado, o Palmeiras vai olhar a hora certa. Tem debilidades na defesa. Ele tem debilidades na defesa, mas só que a defesa do Flamengo, ela mostra debilidades. Sim, só que se você ataca o Flamengo e não é toda hora que você vai atacar e obter sucesso, se todo ataque se torna gol, seria uma maravilha, o futebol seria perfeito, mas não é assim. A cada ataque que você dá... Eu pressionaria, eu se fosse o Abel, eu faria uma pressão alta, uma marcação-pressão na saída de bola do Flamengo. O Palmeiras já fez isso no ano, não contra o Flamengo. Eu faria. Fez contra o Corinthians, por exemplo. Exatamente. Mas foi em casa. Sim. Foi em casa. Agora é no Maracanã. Sim. Porque isso aí surpreende, gente. O Flamengo não está esperando um troço desse. Todo mundo está imaginando o Palmeiras de que jeito? Jogando atrás. Como ele gosta de fazer, explorando contra-ataque. Velocidade do Dudu, do Rony, do Veiga. Entendeu? Eu já tenho dúvida, sabia? O Palmeiras tem feito isso, fez contra o São Paulo também. Só ficar mais com a bola. O Palmeiras tem várias estratégias, né? Ele se utiliza de várias estratégias. Tem, por exemplo, contra o São Paulo, ele pressionou, fez o primeiro gol. Né? Aí recuou. Dá uma recuada um pouquinho mais isso, e você lembrou bem. Parte a jogar. Esse jogo que você mencionou, Zé, aquela pressão que o Palmeiras fez nos 10 primeiros minutos contra o São Paulo, se ele fizesse contra o Flamengo, ele pode ter sucesso. Vai lá, Não, eu falei, o que o Palmeiras tem de melhor é o que o Flamengo hoje tem de pior. A defesa. O sistema defensivo. Não, sim, isso aí é só a grosso modo, mas se você pegar de um lado hoje muito específico, o Palmeiras ataca muito forte pelas beiradas. E as beiradas defensivas do Flamengo têm muita dificuldade. Sim, hoje o Flamengo não tem um lateral ala de ofício, né? Ele deve jogar com o Lázaro, que é um jogador mais leve. O Palmeiras ataca bem pela direita, pela esquerda é normal. Com o Dudu, depende. O Dudu está fazendo uma diferença muito grande. Então, por isso que a possibilidade hoje é de jogar o Rony para a esquerda e ter um centroavante. Aí sim. E aí ele vai atacar as costas do Isla, do Mateuzinho. Eu não faria isso. Então, acho que o Navarro pode jogar. Eu deixaria o Rony lá em cima do Davi Luiz. Ele treinou com o Navarro. Eu também gosto, claro. Um time, um buraco desse tamanho. Sim, eu também gosto, Zé. Eu tô na sua. Para mim, o Palmeiras tem que manter a escalação com o Scarpa, porque o Scarpa não é veloz, mas ele é muito inteligente. Ele ataca. E o Piquerez não é um lateral, por exemplo, como o Arana. Porque se o Piquerez fosse um lateral como o Arana, mesmo você tendo Scarpa, você teria profundidade. Profundidade, sim, não é. Você teria essa profundidade. E ele não tem trato com a bola. Não tem. Ele é um cara mais tático, para jogar, para... Não ter trato com a bola, você quer dizer que ele é grosso, é isso? Não é habilidoso. Não é um jogador habilidoso. Não é um cara habilidoso. É um cara de bom passe. Ele é um jogador. É um gesto técnico que não agrada muito. Isso, vou te contar, mas ele é bom jogador, viu, Facicano? Ele é muito inteligente, ele é um cara, defende muito bem. Ele é um cara extremamente tático. Ele é um jogador que você adapta na posição, ele ocupa o espaço. Ele é o Igor Gomes do Palmeiras, é isso? É um jogador tático. Não é um jogador que você vai pegar a bola e vai decidir uma partida. Você acha que o Palmeiras vai fazer aquela linha de 5? Recuar todo mundo? Se jogar o Scarpa, provável. Jogar o Scarpa, provavelmente. Agora, é o Scarpa ou o Navarro, né? Então, agora, se não jogar o Scarpa... E o Rony? O Rony vai atacar. Ele ficaria com a linha de 6. Não. Rony, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez e o Scarpa. Foi isso que ele fez na final do Mundial. Mas com o Scarpa, ele não vai fazer isso. Não. Ele não vai recuar o Scarpa desse jeito, não. Não. Com
O Palmeiras, em algum momento, ele precisa forçar esse jogo no Davi Luiz, que hoje é a peça mais inconstante da defesa, utilizar as costas do João ou do Maia. Voltar o Scarpa para ajudar na marcação com o Dudu e o Mike. E o Marcos Rocha. Fecha a linha de 5 e ataca justamente com esses 5 para 6 caras do meio campo. Olha que curioso, né? A gente está falando aqui sobre os duelos, assim, são 2 portugueses que a gente acredita na maneira de montar esses times. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês em relação ao peso dessa partida. Deixa eu só dar voz para o fã de esporte aqui, porque eu pedi placar, agora eles estão chegando. O Igor fala 0-0. Poxa, o Anselmo Almeida, 3-1 Flamengo com um show de Arrascaeta e Gabigol. O Jaciomar, 3-0 Flamengo. O Du Carvalho fala, vai ser 4-2 para o Flamengo. Dani, se o Rodinei não jogar, já temos 100% de chance de ganhar o jogo. Achei pesado, Jorge, mas vamos falar aqui sobre essa possibilidade do Isla. Deixa eu achar placares favoráveis ao Palmeiras aqui. Possibilidade é Isla e mais 10. Possibilidade, depois do gol que ele fez lá, você viu o gol de pé esquerdo que ele fez? Ele olhou pro Jandrei e colocou do outro lado. Mas ele tá torto até hoje. Aquilo é gesto técnico, como diria Fábio Sormani. Tá bom, vamos ouvir os treinadores para a gente começar a fazer esse debate aqui do quanto pesa, do quanto vale essa partida, porque assim, já teve bastante treinador que caiu depois de Flamengo e Palmeiras. Não que seja o caso, mas existe um peso. Roda os técnicos para a gente. Comentar sobre o Isla. Nós, para os convencerem, para convencermos o nosso torcedor, temos que ganhar todos os jogos. É um clássico, sem dúvida, maior. Com certeza vamos ter uma nação, aquela que vai estar aqui no campo, no Maracanã, e aquela que vai estar fora, bem vibrante, com muita energia. Sobre o próximo jogo, o Flamengo não deixou a torcida do Palmeiras ir ao estádio. O que você tem a dizer? Isso são questões profundas do futebol brasileiro. Eu já falei várias vezes sobre isso. Uma coisa é olhar para aquilo que é o futebol, outra coisa é olhar para aquilo que são outros interesses. Eu sou treinador, a minha parte é treinar a minha equipa, é preparar a minha equipa. Mas falando do espetáculo, atrapalha, você não tem a sua torcida? Isso é uma opinião para vocês falarem. Vocês querem melhorar o futebol ou não? Querem evoluir ou não? Quem que você falou? Vocês querem melhorar o futebol ou não? Querem evoluir ou não? É assim que a Abel vai para esse jogo, com esse espírito. A gente está aqui, óbvio, né? Acho que nenhum dos 2 treinadores vai correr risco, vai se falar em demissão, até porque eu entendo que seria um absurdo se isso acontecesse para qualquer um dos 2 nesse momento. Mas a gente sabe do peso desses jogos. A gente sabe do peso que tem um Palmeiras e Flamengo, da rivalidade que se criou nos últimos tempos. E a gente está lembrando aí das saídas, né? Do Mano e do Filipão, depois de derrotas para o Flamengo pelo Palmeiras.